Você já percebeu que existem momentos em que algo muda dentro de você antes que qualquer coisa mude fora? Como se um interruptor invisível fosse acionado no seu corpo e poucos dias depois a realidade começasse a responder de forma diferente. Existe um fenômeno silencioso que os especialistas financeiros raramente mencionam. Pessoas passam anos presas em dívidas, bloqueios, escassez constante, e então, em um intervalo inesperado de dias, tudo começa a se reorganizar. Propostas surgem sem esforço, pagamentos atrasados são resolvidos, oportunidades aparecem sem perseguição. Não é sorte, não é coincidência. É o momento em que o centro sacral desperta. A maioria vive com a região do baixo ventre energeticamente adormecida. Operam no modo sobrevivência, tensão constante, necessidade de controlar tudo. Mas quando esse centro ativa, algo muda no campo pessoal. A realidade começa a se ajustar. Pequenas sincronicidades aparecem. Decisões passam a fluir com menos medo. É como se o sistema deixasse de resistir. O problema é que quase ninguém reconhece os sinais. Sentem um calor estranho na parte inferior do abdômen e pensam que é desconforto físico. Sentem uma vontade súbita de agir, investir ou se movimentar e recuam por medo. Percebem que algo está diferente, mas ignoram. Neste vídeo, você vai receber o mapa completo. Vou mostrar as 3 fases físicas que indicam que sua energia financeira está despertando, desde sensações sutis no corpo até acontecimentos externos que parecem desafiar a lógica. Ao final, você saberá com clareza, ainda está operando no modo escassez ou seu fluxo já começou? E se estiver pronto para acelerar esse processo, também vou ensinar uma prática específica. Antes de falar dos sinais, é preciso entender o que realmente acontece quando o centro sacral desperta. Na anatomia yogi, o chakra sacral, conhecido como Svadhisthana, localiza-se aproximadamente 2 dedos abaixo do umbigo. Ele governa criatividade, prazer, desejo, impulso vital e, de forma direta, sua relação com recursos materiais. Mas isso não é apenas linguagem simbólica. A região sacral corresponde a um plexo nervoso real no corpo, o plexo hipogástrico. Ele se conecta aos órgãos reprodutivos, às glândulas adrenais e ao sistema digestivo inferior. Quando você ativa essa área por meio de respiração consciente ou atenção focada, há estímulo do nervo vago, aumento do fluxo sanguíneo e liberação de neurotransmissores como dopamina e oxitocina. Em 2019, um estudo publicado na revista Frontiers in Psychology demonstrou que a consciência interoceptiva, a capacidade de perceber os próprios estados internos, está associada a melhores decisões e avaliação de risco mais equilibrada. Traduzindo, quando você sente o próprio corpo com clareza, toma decisões financeiras mais inteligentes. Existe ainda uma camada mais profunda. No taoísmo, essa região é chamada de Dantian inferior, o caldeirão onde a energia vital bruta, conhecida como Jing, é refinada em vitalidade, Qi, e posteriormente em consciência, Shen. Quando esse centro está bloqueado, você opera na defesa, acumula, controla, desconfia, teme perder. Quando ele se abre, você entra em circulação, recebe, confia, permite. Imagine como um rádio. Um centro sacral bloqueado gera ruído. Um centro sacral ativado sintoniza frequência. E quando essa sintonia acontece, não é místico no sentido fantasioso, é fisiológico. Seu sistema nervoso sai do estado crônico de alerta. O corpo reduz cortisol. Aumenta hormônios ligados a prazer, criatividade e abertura. E quando o corpo deixa de operar no medo, suas decisões deixam de ser defensivas. É aí que o fluxo começa. Agora, me diz uma coisa. Você já sentiu um calor estranho no baixo ventre e simplesmente ignorou? Já percebeu uma pulsação sutil no corpo e achou que era coisa da sua cabeça? E se esses sinais não fossem aleatórios, mas o primeiro aviso de que sua energia de prosperidade começou a se mover? O seu campo deixa de emitir resistência e passa a emitir receptividade. Algo muda silenciosamente. Não é teatral, não é barulhento, é interno, mas é poderoso.
A realidade responde quando você deixa de contrair e começa a permitir. E o primeiro lugar onde isso aparece não é na sua conta bancária, é no seu corpo. O sinal mais confiável de todos é físico, porque a mente pode mentir, o ego pode fantasiar, mas o corpo entrega a verdade. O primeiro indício é um calor suave na região 2 dedos abaixo do umbigo. Não é dor, não é enjoo, não é desconforto. É como se uma brasa discreta tivesse sido acesa ali. Algumas pessoas descrevem como mel morno se espalhando pela pelve. Outras dizem que parece uma pequena chama constante, silenciosa, mas viva. Isso não é imaginação mística. Quando você direciona a atenção e respiração para essa área, o fluxo sanguíneo aumenta. Estudos de termografia mostram que foco consciente pode elevar a temperatura local do tecido em até 2 graus. Seu corpo literalmente aquece. E por que isso importa? Porque calor significa ativação, frio e rigidez indicam estagnação. Onde há calor, há circulação. Onde há circulação, há movimento. E dinheiro não é nada além de movimento materializado, uma energia que flui. Se seu centro está frio, você opera em contração. Se está quente, você começou a circular. Mas o calor não é o único sinal. O segundo é uma pulsação leve, um pequeno bater interno. Às vezes parece um formigamento elétrico, como pequenas faíscas. Muitas pessoas sentem isso durante meditação ou naquele momento exato antes de adormecer, quando a mente desacelera e o corpo começa a assumir o comando. O que está acontecendo ali não é fantasia esotérica, é ativação neurológica real. O plexo nervoso da região hipogástrica começa a responder. O líquido cerebroespinal se move com mais consciência. O sistema nervoso sai do estado de alerta crônico e começa a reorganizar circuitos. Na linguagem da energia, isso é descrito como força vital, começando a circular por áreas antes bloqueadas. Na linguagem psicológica, é a liberação de memórias de escassez, vergonha, repressão financeira. O formigamento é como quando o sangue volta para um membro que estava dormente. Primeiro incomoda, depois desperta. Essa fase pode durar algumas semanas, e durante esse período algo curioso costuma acontecer. Aumento de energia sexual sem estímulo externo, sonhos vívidos com água, rios, mares, chuva intensa, movimentos espontâneos do quadril, vontade de balançar o corpo, girar, dançar sem motivo racional. Não ignore isso. O corpo tenta liberar o que a mente acumulou por anos. Pergunta honesta: você está disposto a permitir que essa energia se mova ou vai continuar reprimindo tudo que não consegue explicar? Porque quando o centro começa a despertar, ele não pede permissão, ele pede espaço. Deixa eu te provocar com algo direto. E se essa sensação de pressão no seu baixo ventre não for desconforto, mas expansão? E se aquilo que você chamou de estranho for na verdade capacidade sendo construída? Quando a ativação acelera, o movimento interno se intensifica. Algumas pessoas relatam uma sensação de preenchimento na região pélvica, como se algo estivesse crescendo por dentro. Não dói, não machuca, mas está ali, presente. Você passa a perceber seu abdômen inferior com uma nitidez que antes não existia. Isso não é imaginação, é acumulação. Na alquimia taoísta, fala-se em condensar energia no centro inferior antes de fazê-la circular. Primeiro você armazena, depois distribui. E aqui está o ponto que quase ninguém conecta com dinheiro. Quando esse centro está cheio, você para de vazar energia. Para de conceder descontos que não queria conceder. Para de aceitar trabalhos que drenam sua vitalidade. Para de dizer sim por medo de perder oportunidades. Para de trabalhar excessivamente para provar valor. Você muda de postura. Sai da necessidade e entra na magnetização. E dinheiro não responde à necessidade. Ele responde à consistência energética. Agora, e se você não sente absolutamente nada? Isso significa que você falhou? Que está bloqueado para sempre? Não. Normalmente existem 3 explicações simples. Primeiro, você pode estar desconectado do próprio corpo. Anos de estresse crônico,
pressão e experiências mal digeridas criam anestesia emocional e somática. A solução não é forçar manifestação, é reconstruir sensibilidade. Comece com algo básico. 5 minutos por dia apenas percebendo sensações nos pés, nas mãos, na respiração, no abdômen. Treine percepção interna como um músculo. Segundo, talvez sua prática seja fraca demais para atravessar a barreira. Algumas pessoas precisam de intensidade para romper camadas antigas. Técnicas respiratórias mais vigorosas, respiração rápida e diafragmática por alguns minutos, podem despertar sensações adormecidas. O corpo às vezes precisa de estímulo claro para responder. Terceiro, você pode estar tentando entender tudo pela cabeça. Visualizar conceitos não ativa o corpo. Coloque a mão sobre o baixo ventre, sinta o calor da própria palma, respire diretamente para esse ponto. Transforme teoria em sensação concreta. Manifestar apenas com a mente é como tentar construir uma casa no ar. O corpo é a base. Sem ele, qualquer intenção desmorona. E quando essa base começa a abrir, algo muda na sua psicologia. O segundo grande sinal não é físico, é emocional. Você começa a sentir prazer sem culpa. Pergunta honesta. Você consegue gastar dinheiro consigo mesmo sem se explicar? Sem se justificar? Sem aquela voz interna dizendo que você não merece? Quando o centro sacral está bloqueado, prazer vira recompensa condicional. Eu mereço quando ganhar mais. Eu posso quando pagar tudo. Eu só descanso quando provar que sou suficiente. Isso é escassez travestida de responsabilidade. Mas quando essa energia se ativa, você começa a investir em si mesmo com leveza. Não por impulso, não por fuga, mas por reconhecimento de valor, um café melhor, um cuidado pessoal, um curso que expande sua visão, uma experiência que nutre sua criatividade. E você não sente culpa, sente coerência. Por quê? Porque o centro sacral governa prazer e autoestima. Quando ele desperta, você entende algo profundo. Prazer não é prêmio, é estado natural. E aqui está o paradoxo que quase ninguém aceita. Você não consegue aumentar sua capacidade de receber dinheiro enquanto rejeita prazer. Se você se fecha para sentir bem, também se fecha para receber melhor. Abundância exige receptividade. E receptividade começa no corpo, mas se confirma na forma como você se permite viver. Agora, eu sei que não é simples romper padrões que foram construídos durante anos. Crenças sobre esforço extremo, culpa ao gastar, medo de perder, sensação constante de escassez. Tudo isso molda silenciosamente a maneira como você lida com o dinheiro. E muitas vezes você até entende o bloqueio, mas não sabe como desmontá-lo na prática. Existe, porém, um caminho estruturado para acelerar esse processo. Um método organizado que vai além da simples motivação ou de frases positivas. Esse método está descrito no livro Seu Eu Superior, que você encontra no primeiro comentário fixado. Ele reúne princípios herméticos aplicados de forma prática, mostrando como reorganizar sua identidade financeira, liberar bloqueios enraizados e criar um estado interno compatível com a abundância real. O livro apresenta um passo a passo claro para que qualquer pessoa consiga aplicar as técnicas necessárias para transformar relação com o dinheiro em fluxo consciente. Não é sobre esperar sorte, é sobre alinhar percepção, decisão e ação. Quando você aprende a operar nesse nível, o esforço deixa de ser desespero e passa a ser direção. Se você sente que está pronto para sair do ciclo de culpa, escassez e autossabotagem, acesse o seu Eu Superior no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. A ativação começa no corpo, mas a consolidação da abundância acontece quando você aprende exatamente como estruturar o processo. Deixa eu ser direto com você. Se dinheiro representa liberdade, expansão, conforto, por que você ainda trata prazer como algo suspeito? Dinheiro é uma forma de prazer organizado. Ele compra tempo, espaço, experiências, qualidade. Se você sente culpa ao receber algo pequeno, como vai sustentar algo grande?
Se um gasto simples já ativa a vergonha interna, como você vai sustentar um pagamento alto entrando na sua conta? Não é sobre valor, é sobre capacidade de receber. Quando o centro sacral realmente começa a se abrir, a culpa não é vencida à força, ela simplesmente perde sentido. Você não precisa repetir afirmações para se convencer de que merece. Seu sistema nervoso muda de estado, sai da contração e entra na expansão, sai do cortisol e entra na oxitocina. E dinheiro responde muito mais ao seu estado fisiológico do que as frases que você repete na frente do espelho. O segundo grande sinal emocional é leveza. Você ainda tem contas, ainda tem metas, ainda quer crescer. Mas a sensação muda. Antes parecia que você estava se afogando, agora parece que está flutuando enquanto nada. O peso diminui. Isso não é negação da realidade, é regulação do sistema nervoso. Quando o centro sacral está bloqueado, qualquer instabilidade financeira é interpretada como ameaça de sobrevivência. Seu cérebro ativa o alarme. Luta ou fuga. Urgência constante. Pressão interna. Pensamento acelerado. Decisões impulsivas. Nesse estado, você não enxerga oportunidades, só enxerga risco. Quando esse centro se regula, seu corpo começa a sentir segurança. E da segurança nasce visão. Você percebe soluções que antes estavam invisíveis, conexões que estavam óbvias, mas escondidas atrás do medo. A criatividade volta, a clareza retorna. E é nessa clareza que oportunidades financeiras aparecem. Não porque surgiram do nada, mas porque você finalmente consegue percebê-las. Leveza não é descuido, é capacidade de receber. Agora vem o terceiro movimento emocional. E aqui está a virada real. Você continua desejando prosperidade, mas sem desespero. Você ainda quer crescer, ainda quer ganhar mais, ainda quer expandir, mas não está mais vibrando no "eu preciso disso para me sentir inteiro". Você sai da pressão e entra na curiosidade. Sai do "tem que dar certo" e entra no "vamos ver como isso se revela". Essa diferença parece sutil, mas energeticamente é gigantesca. Desespero repele. Pense em qualquer situação social. Quando alguém precisa demais da sua validação, você sente a pressão. Você se retrai. Agora pense em alguém que está inteiro, mas aberto, presente, mas não carente. Você se aproxima naturalmente. Dinheiro funciona de forma semelhante. Quando sua energia comunica "eu já estou completo" e aberto para mais, isso cria magnetismo. Não é apatia, é estabilidade. Mas e se a ansiedade ainda está aí? Se você pratica, respira, medita, mas continua preocupado com o dinheiro? Então precisamos olhar com honestidade. Você está ativando o centro sacral enquanto consome conteúdo de escassez o dia inteiro? Notícias alarmistas, previsões de colapso, discussões constantes sobre crise? Seu sistema nervoso não diferencia a ameaça real de ameaça percebida. Se você alimenta medo diariamente, ele continuará ativado. Você está usando prática energética para evitar olhar números concretos? Se existem dívidas ignoradas, decisões financeiras que precisam ser tomadas e você evita confrontá-las, nenhuma técnica vai substituir responsabilidade prática. Ativação apoia ação. Não substitui ação. E outra pergunta importante. Você está esperando o resultado imediato? Seu corpo foi condicionado à escassez por anos, às vezes por décadas. Dê tempo para ele recalibrar. 3 ou 4 semanas de prática consistente podem transformar mais do que anos de pensamento positivo aleatório. E agora chegamos ao terceiro sinal, o que normalmente transforma céticos em atentos, porque até agora falamos de corpo, falamos de emoção, mas existe um momento em que o externo começa a responder, e quando isso acontece, você não consegue ignorar. O primeiro tipo de resposta externa costuma ser dinheiro inesperado, não necessariamente algo dramático. Não estamos falando de loteria, estamos falando de ajustes sutis, uma devolução que você não lembrava, um cliente antigo que reaparece, uma proposta que surge sem você ter corrido atrás naquele momento,
Uma negociação que se resolve com menos resistência do que o normal. Parece pequeno, mas não é aleatório. Quando o centro sacral se regula, você emite menos resistência. E menos resistência cria mais fluxo. O que antes travava começa a circular. O que antes demorava começa a acelerar. E é aqui que muita gente percebe: algo mudou. Não porque o mundo ficou diferente, mas porque o seu campo de recepção mudou. E então começam os pequenos episódios estranhos. Você coloca a mão em um casaco antigo e encontra dinheiro esquecido. Alguém resolve pagar uma dívida que você já tinha considerado perdida. Um valor cai na conta que você nem lembrava que tinha direito. Nada disso é espetacular. Não é um prêmio milionário. São quantias modestas, mas são consistentes. E, principalmente, você não correu atrás delas naquele momento. Elas simplesmente apareceram. O que está acontecendo? No nível psicológico, alguém poderia dizer que é apenas viés de confirmação. Você está mais atento ao dinheiro, então passa a notar o que antes ignorava. Sim, isso faz parte. Mas isso é só metade da explicação. A outra metade é que o seu sinal mudou. O centro sacral governa receptividade. Quando ele está bloqueado, você rejeita oportunidades sem perceber. Você ignora mensagens, apaga e-mails sem ler, responde não antes de considerar, desmarca encontros, subestima propostas. Sua energia comunica indisponibilidade. Quando ele começa a se abrir, algo muda. Você não está correndo atrás, você está disponível. E quando há disponibilidade, o sistema começa a responder. Chame de universo, chame de campo, chame de sistema reticular ativador do cérebro. O nome pouco importa. O que importa é que a sua atenção e sua postura interna mudaram. Esses pequenos fluxos inesperados não são apenas dinheiro, são feedback. São sinais de que sua resistência diminuiu. Cada valor que chega sem esforço excessivo funciona como confirmação silenciosa de que a sua frequência interna se reorganizou. O segundo tipo de sinal externo é ainda mais interessante. As pessoas começam a oferecer coisas sem que você peça. Um amigo paga seu jantar só porque quis. Um familiar envia um valor dizendo que lembrou de você. Alguém oferece um ingresso extra. Um vizinho doa algo útil. Um conhecido compartilha seu trabalho espontaneamente. Você não está manipulando, não está implorando, não está insistindo. Você está recebedor. E quando alguém está energeticamente disponível, dar para essa pessoa gera prazer. A sua energia deixa de comunicar "eu preciso" e passa a comunicar "eu aprecio". E essa diferença é profunda. Pessoas sentem quando doar para você não será drenante, mas fluido. Quando você para de forçar, começa a atrair. O terceiro sinal externo costuma ser o mais marcante. Oportunidades que você não estava perseguindo começam a surgir. Convites inesperados, propostas pagas, parcerias que nascem de conversas aparentemente aleatórias. Alguém que diz: "Estávamos acompanhando seu trabalho", uma mensagem que vira contrato, uma menção que gera visibilidade. Não é milagre, é alinhamento. Quando o centro sacral está bloqueado, você pode ser competente, esforçado e até talentoso, mas sua energia comunica tensão, escassez, pressão, e oportunidades evitam campos tensionados. Quando ele se regula, sua presença muda. Você transmite prontidão, estabilidade, clareza. É como um transmissor de rádio. Um centro bloqueado emite ruído. Um centro aberto emite sinal limpo. E quando o sinal está limpo, quem está na mesma frequência consegue sintonizar. Agora, e se você sente mudanças internas, mas nada externo aconteceu ainda com esse? Então escute com atenção. Mudanças internas sempre precedem resultados externos. Sempre. Você pode estar no período de incubação. A energia reorganiza primeiro o sistema nervoso, depois a percepção, depois as escolhas. E só então a realidade começa a refletir isso. Outra pergunta importante. Você está agindo de acordo com o novo estado? Se você se sente mais leve, mas continua se escondendo. Se sente mais valioso, mas não ajusta seus preços. Se sente mais confiante,
mas não pede o que deseja. Nada muda fora. Ativação não substitui ação. Ela fornece combustível. Você ainda precisa dirigir. E mais uma coisa delicada. Você está rejeitando os pequenos sinais? Se aparece um valor inesperado e você pensa, isso é pouco, você corta o fluxo. O sistema testa primeiro com pequenas quantias, pequenas confirmações, pequenos ajustes. Celebre o pequeno e observe o que acontece com o grande. Porque fluxo não começa com avalanche, começa com gotejamento. E agora vem a pergunta decisiva. E se você ainda não percebeu nenhum desses sinais? O que fazer quando o corpo parece silencioso, as emoções continuam instáveis e o externo ainda não respondeu? É exatamente sobre isso que precisamos falar agora. E se você já tentou, respirou, visualizou, fez tudo certo, e mesmo assim nada parece ter mudado? Antes de concluir que não funciona, faça uma pergunta mais honesta. Você realmente aumentou a potência da prática ou ficou apenas na superfície? Se você não está sentindo calor, leveza ou qualquer alteração externa, não significa que está bloqueado para sempre. Significa que talvez precise intensificar o processo. Primeiro, aumente a intensidade. Se a respiração suave não está provocando resposta, experimente algo mais ativo. Respiração rápida e rítmica, focada no abdômen por 3 a 5 minutos contínuos. Isso força a oxigenação profunda e ativa a região pélvica de forma direta. Movimentos que abrem os quadris também são fundamentais. Posturas sustentadas que alongam a região interna das coxas e da pelve liberam tensão acumulada. Tensão física nos quadris quase sempre reflete estagnação emocional no centro sacral. Segure a postura. Respire dentro do desconforto. É ali que a energia estava comprimida. Outro estímulo poderoso é o contraste térmico. Exposição ao frio ativa o sistema nervoso e reinicia padrões de estagnação. Um banho frio consciente pode ser mais eficaz do que horas de visualização vaga. Segundo, investigue o bloqueio na raiz. Se nada se move, é provável que exista um bloqueio profundo. E quase sempre ele está ligado a experiências passadas envolvendo dinheiro, culpa, vergonha ou medo. Pergunte-se: o que aprendi sobre dinheiro quando era criança? Era visto como algo perigoso, sujo, motivo de briga? O que aconteceu da última vez que tive prosperidade? Perdi? Fui criticado? Fui traído? Existe alguma parte de mim que associa prosperidade a risco ou rejeição? O corpo protege você do que interpreta como ameaça. Se prosperidade foi associada à dor, seu sistema nervoso pode estar mantendo o centro fechado por autopreservação. A escrita profunda sobre essas memórias muitas vezes abre portas que nenhuma técnica energética isolada consegue acessar. Terceiro, trabalhe diretamente com o prazer. O centro sacral responde à experiência sensorial. Se ele está dormente, você precisa reacender a sensibilidade. Coma devagar algo que realmente goste e preste atenção em cada textura. Toque tecidos macios e observe a sensação. Ouça uma música que convide o corpo a se mover e permita-se mover sem julgamento. Tome um banho quente com atenção plena. Se você viveu anos em modo produtividade, eficiência e sobrevivência, seu sistema pode ter esquecido como sentir prazer. E sem prazer não há receptividade. Receptividade é a base do fluxo financeiro. Quarto, tempo e consistência. Mudanças profundas não acontecem em 7 dias. O sistema nervoso precisa de repetição. De 21 a 90 dias de prática consistente é um intervalo realista para reprogramar padrões antigos. Persistência cria estabilidade energética. E agora entramos em algo mais estruturado, o protocolo de 21 dias. Por que 21 dias? Porque é o tempo mínimo para consolidar novas conexões neurais. O cérebro precisa de repetição. O campo energético precisa de constância. Não é um experimento casual, é um compromisso. Semana 1. Ativação. Nos primeiros 7 dias, o foco é despertar e desbloquear. Prática matinal. Aproximadamente 10 minutos. Sente-se confortavelmente.
Coloque ambas as mãos sobre o abdômen inferior e inspire profundamente, expandindo essa região. Visualize um ponto luminoso abaixo do umbigo ganhando intensidade a cada respiração. Na inspiração, a luz se fortalece. Na expiração, ela se expande levemente. Após alguns minutos, faça a respiração rítmica abdominal por 3 minutos, mantendo foco total na região. Finalize com 2 minutos de silêncio, apenas sentindo qualquer alteração, calor ou pulsação. Prática noturna, 5 minutos. Antes de dormir, escreva uma lista simples respondendo: o que recebi hoje? Pode ser dinheiro, elogios, ajuda, atenção, oportunidades, pequenos presentes ou até momentos de prazer. Registre pelo menos 3 coisas. Ao final, escreva: eu estou aberto a receber mais. Isso parece simples, mas essa prática diária começa a treinar seu sistema para reconhecer fluxo, ampliar percepção e consolidar um estado de receptividade consciente. E essa é apenas a primeira fase. E agora vem a fase em que a energia deixa de apenas despertar e começa a ganhar força real. Semana 2. Amplificação. Dias 8 a 14. Aqui, você não está mais apenas ativando. Você está construindo potência e aprendendo a fazer essa energia circular. Prática matinal, cerca de 15 minutos. Repita os primeiros 10 minutos da semana anterior. Respiração consciente, foco no abdômen inferior, ativação intensa. Depois, levante-se. Coloque as mãos sobre a parte baixa da barriga e comece a girar os quadris lentamente, como se estivesse desenhando círculos invisíveis no ar. 1 minuto no sentido horário, 1 minuto no sentido anti-horário. Enquanto se move, repita internamente: eu sou um canal aberto. O fluxo financeiro se move através de mim. Não diga como quem implora, diga como quem reconhece algo que já está começando a acontecer. Sinta a região deixando de ser rígida e tornando-se fluida. Energia que circula não estagna, e dinheiro é circulação. Prática ao longo do dia, 2 minutos estratégicos. Sempre que o pensamento sobre dinheiro surgir, seja preocupação ou expectativa, coloque a mão no abdômen inferior, respire profundamente 3 vezes e diga internamente: estou disponível para receber. Isso impede que o pensamento financeiro automaticamente ative tensão. Você está treinando o sistema a associar dinheiro com abertura, não com ameaça. Prática noturna. 5 minutos. Continue registrando o que recebeu durante o dia. Acrescente uma pergunta nova: em que eu investi hoje que me trouxe prazer? Mesmo que seja um café, um livro, um momento de descanso. O objetivo é treinar o cérebro a ver o dinheiro como fluxo consciente, não como perda. Celebre pequenas despesas que representem valorização pessoal. Isso reprograma a culpa. Semana 3. Transmissão. Dias 15 a 21. Agora, você não está apenas ativando nem apenas circulando. Você está emitindo. Prática matinal. 20 minutos. Repita os 15 minutos anteriores. Respiração, ativação, movimentos. Depois, sente-se novamente. Feche os olhos. Em vez de visualizar forçadamente, permita que a imagem de receber dinheiro surja de forma natural. Pode ser uma notificação bancária, um pagamento, uma transferência, dinheiro em espécie nas mãos. Não tente controlar o cenário. Foque na sensação, o alívio, a satisfação. O sim interno. Sustente essa emoção por 5 minutos completos. É isso que grava a nova identidade no sistema nervoso. Durante o dia, torne-se atento aos micro-resultados, cada pequeno ganho, cada elogio, cada oportunidade, cada gesto generoso. Diga obrigado em voz alta, mesmo sozinho. Isso condiciona seu cérebro a esperar mais fluxo, não menos. Prática noturna. 10 minutos. Escreva novamente o que recebeu, pelo menos 3 itens. Depois responda: que oportunidade eu aceitei hoje? Mesmo que pequena. Finalize sempre com: mais está a caminho, eu estou pronto. Agora aqui está o ponto que quase ninguém entende. Esse protocolo não é apenas ativação energética,
é transmutação da relação com o dinheiro. Semana 1, você desperta a energia, nível físico. Semana 2, você move a energia, nível emocional. Semana 3, você direciona a energia, nível consciente. Ao final de 21 dias, você não é a mesma pessoa. Seu sistema nervoso já não responde ao dinheiro como ameaça constante. Sua frequência muda. E quando a frequência muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, os resultados começam a acompanhar. O que esperar ao longo do processo? Dias 1 a 7. Pode surgir emoção reprimida, vergonha antiga, culpa, memórias desconfortáveis. Isso não é retrocesso, é liberação. Dias 8 a 14. Aumento de vitalidade, criatividade, impulso, talvez até energia sexual mais intensa. Pequenos sinais financeiros podem aparecer. Descontos inesperados, moedas encontradas, pequenos valores retornando. Dias 15 a 21. O ambiente começa a responder. Contatos surgem. Convites aparecem. Propostas inesperadas. Sensação de magnetismo. Mas atenção às regras críticas. Não pule dias. Consistência é a alavanca. Se interromper por completo, reinicie. Não compartilhe o processo com pessoas céticas ou hostis. Proteja o estado que está construindo. Não fique obcecado por resultados imediatos. Faça a prática. Depois, solte. Ansiedade bloqueia.